Em Deuteronômio, nos 28, Deus promete bênçãos. Bênçãos que são derivados da obediência. Mas essa palavra só serve para você que é obediente ao que está escrito. Se você obedece essa palavra, esse Deus que criou os céus e a terra e que falou essas palavras, ele tem que cumprir. E você que é obediente tem que obrigar ele a cumprir a sua própria palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que se cumprir. E se ela não se cumprir, é porque você não tem sido fiel. Você não tem sido obediente. Porque Deus, o próprio Deus, ele quer desafio daqueles que têm crido nele. Ele quer que aqueles que creem nele o desafiem, para que ele possa se manifestar o seu poder e descer aqui na terra e fazer justiça. Por isso é que você tem orado por décadas e nada acontece nessa vida. Nada. Você vê que Deus só se manifestou quando os verdadeiros homens de Deus se manifestaram com revolta. Como foi Gideão, como foi Elias, como foi todos os outros, por causa da situação miserável que estavam a viver. E na sua vida você diz que crê nesse Deus, o Deus vivo, em nome do Senhor Jesus, e nada tem acontecido há décadas dentro da igreja. E você até tem perdido a fé. Tem estado magoado com Deus por não receber dele a resposta. Você tem que abrir a tua Bíblia, que é a palavra de Deus, e falar com ele assim. O Senhor prometeu, está escrito aqui. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantará contra ti. Por um caminho virão a ti, por 7 caminhos fugirão. O Senhor determinará a bênção na tua casa. Aqui diz celeiros, mas é na tua casa. O Senhor te constituirá para si um povo santo, que é você, para que guarde os seus mandamentos. Todos os povos da terra verão que terão medo de você por causa do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens. Ele prometeu isso. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. São promessas, o céu, para dar chuva à terra, para descer as bênçãos na sua vida. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres a palavra do teu Deus. Não te desviarás nem para a esquerda, nem para a direita. E onde colocares a tua mão, o Senhor te abençoará. Em tudo. Tudo isso está escrito aqui em Deuteronômio 28. Quem prometeu tudo isso foi o Deus Altíssimo. Então, ele tem que cumprir se você é obediente e fiel a ele. Você terá força para clamar a esse Deus, para desafiar esse Deus. Você não pode ter medo de desafiar esse Deus. Se você tem medo de desafiar esse Deus Altíssimo, é porque você tem o rabo preso com o diabo. Se você tem uma vida limpa e não tem o rabo preso com o diabo, você pode pedir o que quiser que Jesus falou e nos será dado. Por isso é que você não recebe, porque você tem rabo preso com o diabo. Então, limpe a sua vida, obedeça o que está escrito, e ele abrirá o seu bom tesouro, o céu, e derramará bênção sem medida, não é? Você tem que desafiar esse Deus Altíssimo, senão ele não se manifesta para você. Você será um em bilhões de pessoas que clamam pelo seu nome, com orações calmas, que não chamam a atenção de Deus. Deus quer alguém que sinta revoltado pela situação, porque a vida não tem mudado. Então, você, na sua revolta, como foi Gideão, como foi Elias, que não teve alternativa, Deus teve que se manifestar. É assim que Deus quer. Deus quer que homens e mulheres
o levem a desafio. Você não pode ter medo de desafiar a Deus, mas a sua vida tem que estar limpa diante dele, para que o diabo não possa lhe acusar, nem a mente, nem chegar perante Deus e te acusar. Então você terá livre acesso a Deus e Deus se agrada. Deus se agrada do desafio. E eu posso te garantir, quando eu desafiei esse Deus, o próprio Senhor Jesus desceu no próprio dia, em espírito, e falou comigo. Porque eu desafiei pelo tardar das bênçãos. Ele teve que vir pessoalmente. E eu tinha lhe dito que me mandasse somente o mensageiro. Mas ele veio pessoalmente. Por quê? Porque a minha vida estava e está limpa perante ele, e ele teve que se manifestar, ele teve que vir. Veio e falou comigo. Veio e falou comigo. Ele não teve alternativa. Porque aqui na terra, quem dá as caras por ele, por o Deus Altíssimo que se assenta acima das nuvens, que eu não o consigo ver, mas ele me vê. Então ele tem que se manifestar. Porque eu não o vejo, ele me vê. Você tem que falar isso com ele. Eu dou as caras pelo Senhor. O Senhor tem que se manifestar por mim. Porque aqui na terra, quem dá as caras por ele? Somos nós. Somos nós que falamos dele. E muitas vezes nos sentimos envergonhados porque as pessoas não o querem aceitar. Então, ele tem o direito de nos abençoar, de abrir os céus e de uma bênção sem medidas, como ele prometeu ali em Malaquias 3:10 para a frente. Deus tem que se manifestar. Se você não reagir com revolta, mas a sua vida tem que estar limpa. Com revolta, ele não se manifesta na sua vida. Ele não se apresenta. E as bênçãos estão todas atrasadas, estão retidas. Por quê? Porque você não manifestou a fé. O justo viverá pela fé. E o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Nesse momento, você toma conta, você toma conhecimento da palavra de Deus, para você exigir do Deus Altíssimo, exigir do Senhor Jesus as bênçãos que ele tem prometido. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de mudar a sua vida, bênçãos de transformar a sua vida. Ele tem que fazer. E você tem que obedecer para que as coisas aconteçam. Não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio que possa travar se você for fiel a Deus. Se você for obediente a esse Deus Altíssimo, o diabo fugirá a 7 pés. Mas se você tem o rabo preso com o diabo, você é um falso cristão, tem 2 caras, uma dentro da igreja, outra fora da igreja, não conte com a resposta desse Deus Altíssimo. Mas se você crê no Deus Altíssimo, é tudo por nada. Você tem que o desafiar. Eu 2 vezes o desafiei com todas as minhas forças. Desafiei o diabo e o derrotei. Desafiei a Deus e ele se manifestou. E outra vez o Senhor Jesus veio pessoalmente. Já tinha vindo anteriormente, anos atrás. Mas ele teve que ver pessoalmente. Por 2, 3 minutos teve que falar comigo. E ele tem que resolver o meu caso. Porque nessa vida, quem tem dado a vida por ele sou eu. Eu o aceitei e eu tenho crido nele. Ele tem que se manifestar. E você tem que crer nele assim. Não é ficar com orações. Não, Deus, tenha misericórdia. Não. Se você é fiel, você tem que exigir as Escrituras Sagradas. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Porque ele tem prazer em que se cumpra. Porque não pode voltar vazia. E você tem que fazer com que essa palavra não volte vazia. Porque ela não volta. Ela está à espera de que alguém se manifeste a fé, para que a bênção que está retida lá em cima, porque você não manifestou a fé, venha e te alcance. Porque está escrito aqui assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações da terra. Você será uma pessoa abençoada, mas você tem sido uma pessoa miserável, com dívidas, com contas para pagar. Você não tem tido uma vida abençoada, abundante. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você nem precisa clamar a Deus. Essas bênçãos virão até você e te alcançará. Mas por que não tem vindo? Algo tem travado essas bênçãos. E só você, através da revolta, pode fazer essas bênçãos chegar até você. Você não pode, tratar a Deus como um coitadinho, um Deus que não se manifesta. Deus não está escondido. Ainda que você não o veja com os seus olhos, mas se você crê, tem que fazer ele manifestar. Ele tem que se manifestar. E é você que tem que fazê-lo manifestar. Porque se você não fizer, ele não se manifesta. Por isso que há bilhões de pessoas sobre a terra clamando o nome do Senhor Jesus e nada acontece. Ele não aparece porque a pessoa não usou a fé. A fé sobrenatural que se manifesta através da revolta. Leia toda a Bíblia. Tome conhecimento para você ver e entender que Deus só se manifesta na revolta daqueles que verdadeiramente são com Ele. Se Deus é com você, você tem que desafiar a Deus. O Senhor é comigo porque eu sou contigo. Então o Senhor tem que se manifestar. Porque se eu estou em você, como o Senhor Jesus disse, se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Mas você tem que manifestar fé para que aconteça. Porque aquilo que serve a Deus não pode ter uma vida miserável aqui na terra. Por quê? Porque simplesmente não manifesta a fé. Você não pode somente crer nessa palavra, tomar conhecimento, louvar a Deus e sua vida não mudar. Sua vida tem que mudar, porque essas promessas estão aqui. São mudanças para a sua vida, te colocará por cabeça. E onde você colocará a mão, tudo dará certo. Como é que você tem crido em Deus há décadas e nada tem mudado? Você tem que exigir. Exigir do Deus Altíssimo. Exigir do Senhor Jesus. Você tem que ir contra Ele com todas as suas forças. É isso que Ele quer, para que Ele possa se manifestar e se mostrar para você que Ele é Deus. Mas se você nada fizer, também nada acontece. É o que tem acontecido com muitos. Nada tem acontecido por décadas e tem desistido da fé. Tem desanimado na fé. E tem se entristecido com Deus. Tem guardado mágoas de Deus por não responder às suas necessidades. Então manifesta a fé. Leva uma vida limpa, uma vida reta, para que o diabo não possa te acusar diante do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus. E põe ele à prova para ver se ele não se manifesta na sua vida. Não só se manifestará, mas mudará toda a sua vida. Porque essas bênçãos decorrentes da obediência estão vivas até hoje. Porque a palavra do Senhor, do Deus Altíssimo, é espírito e vida. Ela não morre, ela está viva. Então faça o espírito dessa palavra se materializar na sua vida. É você que tem que fazer. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja. É você que tem que manifestar a fé que está dentro de você. Só a fé sobrenatural pode trazer resposta. Agora, a sua fé natural, normal, que você usa todos os dias nas suas orações normais, não tem trazido efeito para a sua vida. Há décadas. Manifesta a fé da revolta, que é a fé sobrenatural. E a sua vida mudará pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, o Deus Altíssimo. Graças a Deus.